Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 21 de abril de 2024. Graças ao Deus de Israel, estamos aqui, né, irmãos? Vivos, caminhando em direção a Jerusalém Celestial, na esperança de sermos arrebatados, né? Naquele grande dia do arrebatamento da igreja, a esperança de sermos contados no número das virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Serão arrebatadas e participarão, né, das bodas do Cordeiro, né? Receberão um corpo espiritual para poderem entrar na Jerusalém Celestial, né? E não serem consumidas, né? Pela glória do Senhor, né? Pelo seu poder, pelo seu fogo, né? E pelo seu juízo, graças a Deus. Então, irmãos, vamos continuar aí, né, com os nossos vídeos, né? Nós estamos falando aí dos julgamentos e juízos, né? Que aconteceram, que estão acontecendo, que vão acontecer, né? Para a humanidade, para Israel, para a igreja, né? Não é isso? E nós estamos aí estudando exatamente o que são esses juízos e julgamentos, né? Por que nós estamos falando sobre isso? Porque nós queremos o quê? Gerar a nossa boa consciência nas Escrituras, né? Sabemos exatamente, pelo estudo, pela meditação, pela oração, né? Sabemos aquilo que está revelado para podermos, né, falar aquilo que está escrito, né, e interpretar segundo aquilo que está escrito, para que a gente não fale, né, coisas que não são devidas, para que a gente não acredite em coisas que não existem, né, para que a gente não confunda, né, a doutrina de Cristo, os ensinos de Cristo, né, e dos apóstolos, com as doutrinas dos homens, com as teorias, com as filosofias e teologias que são contrárias à palavra. Por isso é que nós procuramos, né, perseguimos, né, o entendimento da boa consciência nas Escrituras, né, para que exatamente a gente fuja, abandone, né, a religiosidade, abandone a religião da qual nós saímos. Porque às vezes a gente sai da religião, mas a religião não sai da gente, né? Então nós temos que extirpar da nossa mente os entendimentos que não se conformam com os ensinos apostólicos. Por isso é que nós estamos falando de julgamentos e dos juízos, né? Porque às vezes a gente vê irmãos falando coisas que não se conformam exatamente com as Escrituras, né? Tipo, uma coisa assim bem chata de se dizer, né? Tipo assim, de coisas como se os irmãos, né, ou algum irmão, andassem em carnalidades, como andam alguns, né, como escreveu Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele corrigiu lá os entendimentos das pessoas, né? E aí, principalmente dos judeus, né? E aí os judeus, numa ocasião, ou várias ocasiões, estavam, né,
corrigindo o Paulo, porque o Paulo estava corrigindo eles, né? Como nós vemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, 2, quando ele diz, né, que julga-nos como se andássemos segundo a carne. Então aqueles judeus andavam segundo a carne e achavam que estavam andando segundo a lei de Moisés, né? E aí o Paulo, que estava ensinando os verdadeiros entendimentos para eles estavam chamando o Paulo de que ele estava andando segundo a carne, né? Então o entendimento deles estava o quê? Corrompido, né? Estava extraviado, digamos assim. Então o Paulo estava sendo o quê? Julgado como se ele andasse segundo a carne. E isso às vezes acontece no nosso meio, né? Várias vezes a gente vê irmãos corrigindo irmãos, né, que corrigiram outros, que foram se queixar para eles, né, que foram corrigidos, né, e aí eles foram corrigir os irmãos que corrigiram, né? Então isso demonstra exatamente o que está acontecendo, o que aconteceu com o Paulo aqui, ó. Esses que julgavam assim, né, estavam reagindo às correções que Paulo fazia contra aqueles que andavam desordenadamente na igreja, né? Estavam acusando Paulo de serem também um desordenado. Ah, o que é? O irmão está corrigindo os irmãos aí, mas ele também tem os seus defeitos, né? Claro, todos nós temos os nossos defeitos, mas aquele que não procura corrigi-los, ele está andando desordenadamente e deve ser corrigido pela palavra, né? Conforme está escrito, né? Todos eles, todos nós, né? E esse julgamento, né, é um julgamento segundo a aparência. É exatamente isso que é a boa consciência nas Escrituras. É saber que existe um julgamento segundo a aparência e existe um julgamento segundo a essência das coisas, né? Então, o julgamento segundo a aparência, ele não leva em consideração exatamente o que está escrito na palavra. Porque nós vimos aí, né, no início desse tema, que o Senhor Jesus parece ter entrado em contradição. Quando ele, no primeiro ensino dele, ele disse, não julgueis para não serem julgados. E depois, lá na frente, ele vai dizer, quando vocês forem julgar, julgai segundo a reta justiça, né? Então, o que significa isso? Que quando alguém fala na igreja sobre a palavra, usando a palavra, né, e a boa consciência na palavra, ele está corrigindo toda a igreja. Ele está se corrigindo e corrigindo toda a igreja. E lógico que está fazendo um julgamento, porque o Senhor Jesus disse que quem julga é a palavra que ele falou, né? Então essa é a essência dos julgamentos e dos juízos, né? Essa é a boa consciência dos julgamentos e dos juízos, que nós estamos vendo aí já há vários vídeos, né? Para que exatamente possamos compreender, né, o comprimento, a largura, né, a altura e a profundidade do ensino da palavra da boa consciência nas Escrituras, né? Que a boa consciência nas Escrituras ela contradiz a religiosidade que tem no nosso coração, contradiz o nosso entendimento, a nossa opinião, né? E outra coisa, a palavra, ela não é uma ameaça a ninguém, ela é uma correção. E a correção ela deve ser bem feita, né? Para que não gere interpretações que não são corretas, né? Não gere entendimentos que não são corretos. É isso? Às vezes o apóstolo, o Senhor Jesus está falando de uma coisa, né? E eu estou entendendo outra.
conforme nós vimos aí ao longo exatamente desses vários vídeos sobre esse tema. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.